Dizem que o diabo nunca negocia. Ele simplesmente pega o que quer. Dominic Caruso era o diabo de Detroit. Aos 37 anos, ele controlava a polícia, os juízes e todas as esquinas da cidade. Ninguém ousava olhar nos olhos dele por mais de 2 segundos. Ele construiu um império com sangue e medo. Vestia ternos que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas e tinha um olhar frio o suficiente para congelar a alma de qualquer homem. Mas, em uma noite nevada de terça-feira em novembro, uma menina de 5 anos chamada Sofia fez algo que deixou todo o submundo sem fôlego enquanto estava sentada ao lado de seu sequestrador em um dos restaurantes mais exclusivos de Detroit. A menina olhou diretamente nos olhos do homem mais perigoso da cidade e fez um sinal secreto com a mão, um pedido silencioso de ajuda. A maioria dos homens teria desviado o olhar, mas Dominic Caruso não hesitou nem por um segundo. Ele trancou as portas do restaurante por dentro, arregaçou as mangas e transformou aquela elegante sala de jantar em uma zona de guerra. Esta é a história de como um chefe da máfia implacável destruiu seu próprio império para salvar uma criança que ele nem conhecia. E como uma garçonete abatida, sem nada a perder, se tornou a única mulher capaz de enxergar além do monstro e ver o homem por trás dele. Mas antes de mergulharmos nessa história emocionante, reserve um momento para clicar no botão curtir e se inscrever no canal para nos apoiar. O relógio na parede marcava 19 horas e 47 minutos. Do lado de fora do Gilded Lily, a neve de novembro caía em cortinas espessas e silenciosas sobre o centro de Detroit. A temperatura havia caído para -8 graus Celsius, frio o suficiente para transformar a respiração em nuvens brancas e congelar as lágrimas nas bochechas de um morador de rua. Mas dentro do restaurante, o calor envolvia os clientes como um cobertor de cachemir tecido com dinheiro e privilégios. O Gilded Lily não era apenas um restaurante. Era um templo do excesso, um santuário para aqueles que tinham mais riqueza do que poderiam gastar em 10 vidas. Um enorme lustre de cristal Swarovski pendia do centro do teto abobadado. Seus cristais lapidados à mão, no valor de $50.000 americanos, capturavam e espalhavam a luz em milhares de pequenos arco-íris que dançavam pelas paredes. Cada cristal havia sido importado da Áustria, cada um polido à mão, cada um valendo mais do que a maioria dos operários de Detroit ganhava em um mês. Cortinas de veludo bordô, grossas como casacos de inverno, isolavam as janelas do chão ao teto do mundo gelado lá fora. Elas bloqueavam não apenas o frio, mas também a realidade da cidade, além das filas de desemprego, das casas executadas, das famílias em dificuldade se perguntando como pagariam pelo aquecimento neste inverno. Dentro do lírio dourado, tais preocupações não existiam. Os pisos eram de carvalho polido, importado de florestas na França, lustrado a tal ponto que refletiam o brilho quente das velas tremeluzindo em todas as mesas. Cada passo naquele piso custava a alguém uma pequena fortuna para manter, e o eco suave de sapatos caros cruzando-o era um som tão familiar aqui quanto o canto dos pássaros na floresta. O próprio ar era inebriante. O aroma rico e amanteigado do Wagyu, um bife 5 estrelas a chiar na cozinha, misturava-se com o perfume terroso da trufa negra ralada sobre a massa que custava $300 por prato. Por baixo de tudo isso, o aroma profundo do vinho Bordeaux 1982 exalava dos decantadores de cristal. Garrafas que eram vendidas por milhares de dólares cada e consumidas aqui com a mesma naturalidade com que se bebe água. Um jazz suave flutuava de alto-falantes ocultos, o tipo de música que existia apenas para preencher o silêncio sem exigir atenção. As notas suaves se misturavam com a delicada sinfonia dos talheres de prata tocando a porcelana de Limoges, um som tão refinado, tão cuidadosamente cultivado, que até mesmo o ato de comer se tornava uma performance de riqueza. Os convidados combinavam perfeitamente com o ambiente. Em uma mesa, um senador estadual discutia doações de campanha com um incorporador imobiliário. Em outra, o CEO de uma empresa automotiva entretinha investidores japoneses. Perto da janela, um juiz federal e sua esposa comemoravam seu aniversário com champanhe que custava mais do que um carro usado. Essas eram as pessoas que moldavam o destino de Detroit por trás de portas fechadas. Os mestres das marionetes, os corretores do poder, aqueles cujos nomes apareciam em prédios e cujos rostos nunca apareciam em fotos policiais, não importa o que fizessem. Uma reserva no Gilded Lily exigia uma espera de 3 meses e $500 americanos por pessoa antes das bebidas, antes do vinho, antes das gorjetas das quais os garçons dependiam para sobreviver.
Era um preço que comprava não apenas comida, mas exclusividade, privacidade, a promessa tácita de que tudo o que acontecesse dentro dessas paredes permaneceria dentro dessas paredes. A atmosfera era sufocante em sua perfeição. Silencioso como uma igreja, frio como um cofre, bonito como uma gaiola dourada, e nesse mundo de seda e prata, um monstro estava prestes a arrastar a verdade feia das ruas para dentro. A mesa 7 ficava no canto mais distante do Gilded Lily, escondida em um recanto sombreado, onde a luz do lustre mal chegava. Não era a melhor mesa do restaurante. Não era a mais bonita, nem a mais romântica, nem a que tinha a melhor vista, mas era a mais estratégica. Da mesa 7, um homem podia ver tanto a entrada principal quanto a porta que dava para a cozinha. Ele podia observar todos os clientes chegarem e todos os garçons saírem. Ele podia detectar problemas antes que os problemas o detectassem. Dominic Caruso havia reivindicado essa mesa 12 anos atrás, quando ainda era um jovem capanga com sangue nas mãos e ambição ardendo em seu peito. Agora, aos 37 anos, ele era o rei indiscutível do submundo de Detroit e ainda se sentava no mesmo canto, na mesma cadeira, com a mesma vista de todas as saídas possíveis. Os velhos hábitos não morriam. Eles mantinham você vivo. Hoje à noite, como todas as terças-feiras, Dominic ocupava seu trono das sombras. Seu terno Bion cinza carvão, feito sob medida em Milão e avaliado em $15.000 americanos, se ajustava aos seus ombros largos como uma segunda pele. Um relógio Paddock Philippe brilhava em seu pulso sem ostentação, sem exageros, mas declarando discretamente que seu dono poderia comprar todo o restaurante sem pestanejar. Suas unhas estavam cortadas com precisão cirúrgica, limpas e curtas. As mãos de um homem que prestava atenção aos detalhes, porque os detalhes eram a diferença entre o império e a sepultura. À sua frente sentava-se Vincent Moretti. Aos 52 anos, Vincent parecia mais um professor universitário do que um homem que havia feito 17 pessoas desaparecerem sem deixar vestígios. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás com cuidado, revelando uma testa pensativa, e os óculos com armação dourada em seu nariz lhe davam um ar de sabedoria acadêmica. Ele usava um blazer azul marinho sobre um suéter creme, a imagem da respeitabilidade acadêmica. Mas por trás daqueles olhos gentis vivia uma mente capaz de orquestrar o descarte de um corpo em menos de 3 horas, sem deixar evidências, testemunhas ou perguntas. Vincent estava com a família Caruso desde antes de Dominic mudar de voz. Ele era conselheiro, confessor e carrasco. O que quer que o momento exigisse, Vincent cortava seus arquivos com precisão cuidadosa, enquanto falava, sua voz baixa o suficiente para não ir além da toalha de mesa branca entre eles. A remessa de Miami foi atrasada. Os funcionários da alfândega querem uma porcentagem maior, o dobro do que combinamos. Dominic ergueu sua taça de vinho tinto, um Chateau Margaux 196, escuro como sangue seco, e girou-a lentamente. O líquido refletiu a luz da vela, projetando sombras vermelhas em seus dedos. Seu rosto não revelava nada. Seus olhos escuros, negros como o fundo de um poço, permaneciam fixos no vinho, como se ele contivesse as respostas para o universo. Pague a eles, disse ele finalmente, com a voz calma como águas tranquilas. Depois, demita-os. Substitua-os por nosso pessoal. Ele tomou um gole, deixando o vinho repousar na língua por um momento antes de engolir. Estou cansado de alugar lealdade. Vincent assentiu sem questionar. Ele trabalhava com Dominic há tempo suficiente para saber que quando o chefe dava uma ordem, a ordem já estava cumprida. Não havia negociação, nem discussão, apenas execução. Dominic pousou o copo e deixou o olhar vagar pelo restaurante, passando pelos convidados ricos, pelos lustres brilhantes, pelos garçons silenciosos que observavam, sempre observavam. O sino de bronze acima da entrada tocou. Era um som suave, delicado e discreto, projetado para alertar a equipe sem perturbar a atmosfera refinada. Um som que ocorria dezenas de vezes todas as noites, à medida que a elite de Detroit entrava e saía. Mas os olhos de Dominic se voltaram instantaneamente para a porta. 12 anos de sobrevivência treinaram seu corpo para reagir a qualquer mudança em seu ambiente, por menor que fosse. Uma porta se abrindo, uma sombra se movendo, um som que não pertencia ao local. Seus instintos o mantiveram vivo durante 3 tentativas de assassinato, 2 investigações federais e inúmeras traições. Ele confiava mais nesses instintos do que em qualquer homem vivo. E naquele momento, esses instintos estavam gritando. O homem que entrou pela porta não pertencia ao Gilded Lily. Travis Holloway, embora Dominic ainda não soubesse seu nome,
Usava um terno que anunciava sua pobreza mais alto do que qualquer palavra poderia. O tecido era poliéster barato, do tipo vendido em lojas de descontos e shoppings, e brilhava com um brilho artificial sob o lustre de cristal. Os ombros estavam errados, as mangas eram muito compridas. Tudo nele gritava imitação, uma tentativa desesperada de parecer rico que apenas destacava o quão longe da riqueza ele realmente estava. Mas não foi o terno que chamou a atenção de Dominic, foi o suor. Gotas de suor pontilhavam a testa do homem, escorrendo pelas têmporas, apesar de ele ter acabado de entrar de um tempo de 8 Dagestan. Seus olhos pálidos, lacrimejantes e vermelhos, se moviam freneticamente entre a entrada principal e a porta da cozinha. Para frente e para trás, para frente e para trás, como um rato preso em um labirinto, calculando rotas de fuga que não existiam. Sua voz, quando falava com a recepcionista, era muito alta. Ela quebrava o silêncio da catedral do restaurante como uma pedra através de um vitral. Mesa para 2, em algum lugar tranquilo. Mas Dominic mal ouviu as palavras. Seu olhar já se voltara para a pequena figura sendo arrastada atrás do homem. Uma menina com no máximo 5 anos de idade. Ela usava um vestido azul claro com pequenas flores estampadas no tecido. Um vestido que já fora bonito, talvez até lindo, antes de alguém o agarrar com força e puxá-la para frente. Agora, ele estava amarrotado e torcido em seu pequeno corpo, a fita na cintura meio desamarrada e arrastando atrás dela. Em seu braço livre, ela segurava um ursinho de pelúcia. O bicho de pelúcia era velho, desgastado por anos de amor, com a barriga rasgada e o enchimento branco espalhado como rastros. Seus olhos de plástico estavam turvos com o tempo, olhando para nada com o olhar vazio dos esquecidos. A mão do homem estava enrolada em seu pequeno pulso, apertando com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Nenhum sangue podia passar por aquele aperto. Nenhuma sensação podia chegar àqueles pequenos dedos. Ela estava sendo segurada da maneira como se segura um objeto, não uma pessoa. E ela não estava chorando. Esse detalhe atingiu Dominic como uma facada nas costelas. Crianças choram. É o que elas fazem quando estão com medo, quando estão machucadas, quando estão confusas. As lágrimas são a única arma de uma criança contra um mundo grande e cruel demais para ser compreendido. Mas os olhos dessa menina, grandes, castanhos e antigos de sofrimento, permaneciam secos. Seu rosto não demonstrava nenhuma expressão. Ela havia se retirado para algum lugar profundo dentro de si mesma, algum lugar onde a dor não pudesse alcançá-la. Dominic compreendeu então, com a certeza de um homem que havia visto muita escuridão em sua vida. Essa criança havia aprendido que chorar só traz mais dor. Travis estava com medo porque sabia que o que estava fazendo era errado. Sofia estava apavorada porque não tinha ideia do que aconteceria a seguir. E esses eram 2 tipos muito diferentes de medo. A recepcionista os acomodou a 3 mesas de distância de Dominic, perto o suficiente para observar, perto o suficiente para ouvir fragmentos de conversa quando a música jazz diminuía entre as músicas, perto o suficiente para ver cada detalhe que confirmava o que os instintos de Dominic já lhe diziam. Travis se inclinou sobre a mesa no momento em que se sentaram. Com o rosto a centímetros do ouvido da menina, seus lábios se moviam rapidamente, as palavras saindo em um sussurro áspero que não atravessava a sala, mas não precisava de tradução. Dominic já tinha visto aquela expressão milhares de vezes antes nos rostos de homens fazendo ameaças, dando avisos, prometendo dor. Os ombros da criança se encolheram, curvando-se em direção ao peito, como se ela pudesse se dobrar na menor forma possível, como se pudesse desaparecer completamente. Seus dedos apertaram o ursinho de pelúcia rasgado até que seus nós dos dedos ficassem brancos, combinando com a mão sem sangue ainda presa no aperto de Travis debaixo da mesa. Mas ela não emitiu nenhum som, nem um gemido, nem um choro, nem mesmo uma inspiração brusca. Ela simplesmente absorveu a ameaça como uma esponja absorve água, adicionando-a a todas as outras ameaças que já havia absorvido em sua curta e brutal vida. Então seus olhos começaram a se mover lentamente, desesperadamente. Sofia examinou o restaurante. Seu olhar percorreu as mesas, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse salvá-la. Ela viu casais ricos rindo diante de garrafas de vinho de $300. Eles não olharam para ela. Ela viu empresários internos sob medida discutindo negócios milionários. Eles não notaram sua presença. Ela viu garçons deslizando entre as mesas com bandejas de prata equilibradas nas pontas dos dedos, concentrados demais em seu trabalho para dar atenção a uma menina pequena em um vestido amarrotado. Ela viu pinturas a óleo nas paredes,
Molduras emolduradas em torno de retratos de pessoas há muito mortas, olhando para a sala com olhos que nunca mais veriam nada. Ninguém olhou para ela. Ninguém percebeu. E então seus olhos pararam. Eles pousaram no homem no canto. O homem na mesa 7. O homem com o terno escuro e os olhos ainda mais escuros, sentado nas sombras como um predador à espera de sua presa. Em um segundo, ela o encontrou. Dominic sentiu o peso do olhar dela como um toque físico. Aqueles olhos castanhos, velhos demais para seu rosto jovem, fixaram-se nos dele com uma intensidade que fez o ar entre eles estalar. Por 2 segundos, ela o segurou. Não desviou o olhar, não recuou, não piscou. Essa criança que havia aprendido a se tornar invisível estava escolhendo ser vista. Em 3 segundos, ela decidiu. Lentamente, com cuidado, Sofia levou a mãozinha ao peito, posicionando-a onde o arranjo de flores bloqueava completamente a visão de Travis. Ela enfiou o polegar na palma da mão. Em seguida, curvou os 4 dedos restantes sobre ele, formando um punho que não era bem um punho. Dominic ficou imóvel. Ele conhecia aquele sinal. O sinal universal de socorro, o grito silencioso das vítimas de tráfico, dos reféns, daqueles mantidos contra sua vontade. Estou em perigo. Por favor, me ajude. Algo se acendeu no peito de Dominic. Não era raiva ardente, mas algo muito mais perigoso. Uma fúria fria, antiga e paciente, surgindo das profundezas que ele havia esquecido que existiam. A fúria de um menino que uma vez viu sua mãe morrer e não pôde fazer nada para impedir. Dominic pousou sua taça de vinho. O suave tilintar do cristal tocando o carvalho era quase inaudível, um sussurro que deveria ter sido engolido pela música jazz e pelo murmúrio das conversas. Mas para Vincent Moretti, que passou 25 anos observando cada movimento de Dominic Caruso, aquele pequeno som soou como um tiro. Ele ergueu os olhos do espeto, com o garfo parado a meio caminho da boca. Dominic estava se levantando da cadeira. O movimento era lento, deliberado, cada gesto controlado com a precisão de um homem que nunca desperdiçava energia com nada desnecessário. Ele se endireitou em toda a sua altura, ombros para trás, coluna alongada até parecer preencher o recanto sombreado com algo muito maior do que sua mera presença física. Suas mãos se moveram para o paletó com dedos que não tremiam, que nunca tremiam. Nem mesmo ao puxar o gatilho ou assinar sentenças de morte, ele abotoou o único botão no peito. Era um ritual que Vincent já havia testemunhado dezenas de vezes antes. O ritual que Dominic realizava antes de entrar em batalha. Dominic. A voz de Vincent era baixa, urgente, desprovida de sua habitual calma professoral. Temos uma reunião com o conselho em 1 hora. A situação de Castellano precisa ser resolvida esta noite. Dominic não respondeu. Seus olhos permaneceram fixos em algo do outro lado do restaurante, na menina na mesa 3 fileiras à frente, segurando seu ursinho de pelúcia rasgado com desespero, os nós dos dedos brancos. Isso é assunto civil, insistiu Vincent, colocando os talheres na mesa com cuidado. O que quer que esteja acontecendo ali não é da nossa conta. Não podemos chamar atenção. Não esta noite. Cancele a reunião. As palavras saíram dos lábios de Dominic como pedras caindo em águas calmas. Faltas, definitivas, sem deixar margem para dúvidas. Vincent cerrou os dentes. Dominic, o que você está fazendo? Pela primeira vez, Dominic olhou para seu conselheiro, e o que Vincent viu naqueles olhos negros fez o sangue em suas veias congelar. Ele já tinha visto Dominic zangado antes. Já o tinha visto implacável, impiedoso, frio como uma sepultura no inverno. Mas isso era outra coisa, algo mais antigo, algo que queimava com uma chama escura que Vincent não testemunhava desde a noite em que um menino de 12 anos viu sua mãe morrer, levando o lixo para fora. Dominic se virou e começou a andar. Ele se movia como uma pantera emergindo da grama alta, fluido, silencioso. Cada músculo sob o terno de os $15.000 se contraía com prontidão predatória. Seus passos não faziam barulho no tapete de veludo vermelho escuro. Sua sombra se estendia atrás dele como um presságio sombrio. O restaurante ficou em silêncio. As conversas morreram no meio da frase. Os garfos pararam acima dos pratos. Taças de vinho pairavam intocadas diante dos lábios. Os convidados do Lily Dourado não sabiam por que haviam parado de falar. Não compreendiam o frio repentino que subia por suas espinhas, mas sim um instinto ancestral enterrado profundamente no DNA humano. O instinto que mantinha seus ancestrais vivos quando predadores espreitavam a savana reconhecia o que suas mentes conscientes não conseguiam. A morte caminhava entre eles, e estava faminta. Dominic parou ao lado da mesa de Travis. Ele ficou ali em silêncio,
sua sombra caindo sobre a toalha de mesa branca como uma profecia sombria. A luz da vela tremeluzia em seu rosto, transformando suas feições em algo antigo e terrível, uma estátua de julgamento feita de carne e osso. Travis olhou para cima. Sua maçã de Adão balançou quando ele engoliu, e um novo brilho de suor surgiu em sua testa, mas ele forçou os lábios a algo que se aproximava de confiança. Uma máscara desesperada se estendeu sobre o medo nu. Há algum problema, meu amigo? Sua voz falhou na última palavra, traindo tudo o que a máscara tentava esconder. Dominic não olhou para ele. Seu olhar foi direto para Sofia, para aqueles grandes olhos castanhos que ousaram atravessar uma sala cheia de estranhos indiferentes e pedir salvação a um monstro. Por um momento, a dureza em seu rosto suavizou-se apenas um pouco, o suficiente para um observador treinado notar. Quando ele falou, sua voz era aveludada, envolvendo aço, gentil, de uma forma que parecia quase impossível vinda de um homem que irradiava uma energia tão letal. Você gosta de sorvete, querida? Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela olhou para Dominic, depois para Travis, depois de volta para Dominic. Seu pequeno corpo tremia com o esforço da esperança, a emoção mais perigosa para uma criança que havia aprendido a esperar apenas dor. Devagar, timidamente, ela assentiu. Boa menina, disse Dominic. A gentileza permaneceu, mas por baixo dela havia algo frio e paciente. Vá até o bar ali. Encontre o homem de colete vermelho. Peça para ele fazer um sundae de chocolate para você. Vá agora. Travis levantou-se de um salto, sua cadeira rangendo contra o piso de carvalho, seu rosto corado com uma mistura volátil de raiva e terror. Ei, quem você pensa que é? Ele rosnou, saliva voando de seus lábios. A menina é minha filha. Ela fica comigo. Ela não vai a lugar nenhum. Sua mão direita começou a se mover em direção ao interior de sua jaqueta. Dominic viu. Ele viu tudo e não esperou. Em um movimento mais rápido que o pensamento, mais rápido que o instinto, mais rápido que as sinapses disparando no cérebro de Travis pudessem processar, a mão de Dominic se estendeu e agarrou a faca de carne da mesa. A lâmina brilhou prateada à luz das velas por um batimento cardíaco congelado, e então desceu. O aço perfurou a pele com um som úmido e rasgante. Cortou os tendões como se fossem papel molhado. Esmagou o osso com um estalo repugnante antes de atravessar o outro lado e se cravar na mesa de carvalho, enterrando-se 5 centímetros na madeira. A mão de Travis ficou presa à mesa como uma borboleta em uma caixa de colecionador. O sangue jorrou da ferida, espalhando-se pela toalha de mesa branca, imaculada como uma flor vermelha desabrochando. Ele encharcou o tecido, pingou no chão polido, espirrou nos pratos de porcelana fina e nos copos de cristal. Travis gritou. O som que saiu de sua garganta não era humano. Era o guincho de um porco abatido, o uivo de um animal preso em uma armadilha. Uma explosão crua de agonia que quebrou o silêncio refinado do lírio dourado, como um martelo através do vidro. Mas Dominic não tinha terminado. Antes que Travis pudesse respirar para outro grito, Dominic agarrou um punhado de seu cabelo e puxou sua cabeça para trás. Então, com toda a força de sua considerável força, ele bateu o rosto de Travis na mesa ao lado da mão empalada. O impacto foi catastrófico. O nariz de Travis explodiu com o contato, a cartilagem se estilhaçando com um estalo úmido que ecoou pelo restaurante. O sangue espirrou em um arco sobre a toalha de mesa, sobre a cesta de pão, sobre a salada intocada. 3 dentes voaram de sua boca, quicando na superfície de carvalho antes de cair no chão. A mesa rachou no meio. Um gemido estridente de madeira rendendo-se à violência. O restaurante entrou em caos. Mulheres gritaram. Homens se levantaram de um salto, derrubando cadeiras e fazendo copos de vinho se estilhaçarem no chão. Cristais se estilhaçaram, velas caíram. Uma senhora idosa, vestida de pérolas e seda, desmaiou nos braços do marido. Um senador estadual correu para a saída, esquecendo sua dignidade. Vincent Moretti atravessou o pandemônio como um fantasma. Ele chegou ao balcão da recepcionista no momento em que o gerente pegava o telefone com as mãos trêmulas, seus dedos digitando o número 911. Vincent, gentilmente, mas com firmeza, tirou o fone de suas mãos e o colocou de volta no gancho. Sem polícia, disse Vincent, sua voz estranhamente calma em meio aos gritos. Todos para fora agora. O restaurante está fechado para esta noite. O gerente abriu a boca para protestar, mas algo nos olhos de Vincent, algo frio e definitivo, estrangulou as palavras antes que elas pudessem se formar. 2 minutos depois, o Lily Dourado estava vazio. Apenas Dominic permaneceu,
parado ao lado de Travis, que choramingava. Apenas Vincent guardava a porta com uma expressão impassível. Apenas Sofia Sabuyen, segurando seu ursinho de pelúcia perto do bar, seus grandes olhos castanhos fixos no homem que acabara de se tornar seu improvável salvador. E o sangue continuava se espalhando pela toalha de mesa branca, silencioso e paciente como a própria morte. O silêncio voltou ao Gilded Lily. Mas não era o silêncio refinado de antes. O silêncio da riqueza e dos privilégios, das bolhas de champanhe e dos segredos sussurrados. Este era o silêncio de um campo de batalha após o fim dos tiros. Pesado, sufocante, denso com o cheiro de cobre do sangue e o fedor azedo do medo. 3 pessoas permaneceram no restaurante. Vincent estava na entrada, de costas para as portas trancadas, seus óculos com armação dourada refletindo a luz do lustre. Seu rosto não traía nada, mas sua mão repousava dentro do paletó, os dedos envolvendo a pistola que ele sempre carregava. Sofia estava sentada no bar, suas pernas pequenas balançando em um banco alto demais para ela. O ursinho de pelúcia rasgado estava apertado contra seu peito, seus olhos turvos olhando para o nada. Mas seus olhos, aqueles olhos antigos e perspicazes, permaneciam fixos em Dominic, com uma intensidade que contradizia seus 5 anos. E Dominic estava em pé ao lado de Travis, observando a poça de sangue sob a mão empalada do homem, com um interesse distante de um cientista observando um experimento. Onde está a mãe da menina? A pergunta saiu monótona, sem emoção, tão casual quanto perguntar sobre o tempo. Travis levantou a cabeça, seu rosto uma máscara grotesca de sangue, muco e lágrimas. Seu nariz quebrado já havia começado a inchar, distorcendo suas feições em algo quase inumano. Mas o desespero lhe deu coragem, ou talvez apenas estupidez. A mãe dela está morta, ele ofegou. As palavras borbulhavam através do sangue em sua boca. Acidente de carro há 2 anos. Eu sou seu tutor legal. Tenho a documentação. Você não tem o direito de se mover. O movimento no bar chamou a atenção de Dominic. Sofia estava balançando a cabeça. Não era uma negação gentil, nem uma discordância tímida. Ela balançava a cabeça com desespero violento, o cabelo castanho chicoteando seu rosto marcado por lágrimas. Seu pequeno corpo inteiro tremia com a força de seu protesto silencioso. Não, não é verdade. Ele está mentindo. Dominic olhou para Travis. Um sorriso fino apareceu em seus lábios, mas não era um sorriso de diversão. Era o sorriso da morte antes da foice cair. Sua mão envolveu o cabo da faca, ainda prendendo a mão de Travis à mesa. E ele girou. A lâmina girou 1/4 de volta, o aço rangendo contra o osso quebrado, rasgando a ferida ainda mais, cortando a carne e os tendões com um som como cascalho molhado sendo esmagado. O grito de Travis era desumano. Seu corpo convulsionava. Sua mão livre arranhava o ar. Suas pernas chutavam inutilmente contra o chão. Lágrimas e sangue escorriam por seu rosto arruinado, enquanto ele uivava sua agonia para os lustres indiferentes acima. Por favor, ele soluçou. Por favor, pare. Eu vou contar tudo. Dominic segurou a faca imóvel, mas não a soltou. Continue. A palavra foi gelo. A mãe dela está viva. Travis choramingou, cada palavra arrancada dele entre soluços. Ela está na cozinha. Ela trabalha aqui como garçonete. Eu levei a menina para pressioná-la. Ela deve dinheiro ao Vulov. Muito dinheiro. Eu disse a ela que se não esvaziasse o cofre e me desse o dinheiro, nunca mais veria a filha. Ela está lá atrás agora, tentando abri-lo. Por favor, eu só estava seguindo ordens. Eles me obrigaram a fazer isso. Dominic ficou olhando para ele por um longo momento. Então, ele retirou a faca. Travis caiu sobre a mesa, segurando a mão mutilada contra o peito, com o sangue encharcando seu terno barato de poliéster, enquanto choramingava como um animal ferido. Dominic virou-se para Vincent, com voz fria e definitiva. Se esse verme se mexer, mate-o. Vincent assentiu sem dizer nada, e Dominic caminhou em direção à porta da cozinha. Dominic chutou a porta da cozinha, abrindo-a. As dobradiças gritaram em protesto quando o metal bateu contra o metal. O som ecoou pela catedral de aço inoxidável da cozinha do Gilded Lily como um trovão. A porta ricocheteou na parede e balançou para trás. Mas Dominic já tinha passado. Sua silhueta escura preenchia a porta como um presságio de desgraça. Os funcionários da cozinha tinham ouvido os gritos da sala de jantar. Tinham ouvido o caos, o vidro se estilhaçando, os uivos desumanos de um homem em agonia. E agora se amontoavam no canto mais distante como ovelhas confrontadas por um lobo. Cozinheiros, lavadores de pratos, ajudantes de cozinha,
todos amontoados em uma massa de uniformes brancos e olhos aterrorizados. Ninguém se mexia, ninguém falava, ninguém sequer respirava. Mas a atenção de Dominic não estava voltada para eles. Seu olhar percorreu a vasta cozinha com seus fogões industriais reluzentes e panelas de cobre penduradas em prateleiras no teto e parou no centro da sala. Uma mulher estava ajoelhada diante de um cofre montado na parede, de costas para ele, os ombros tremendo a cada soluço irregular. Atrás dela estava o chefe principal, um homem corpulento com bigode chamuscado e um sorriso cruel nos lábios, pairando sobre ela como um abutre esperando que sua presa parasse de se contorcer. "Apresse-se!" rosnou o chefe, sua voz cheia de desprezo. "Você quer ver seu filho novamente? Então se mova mais rápido. Abra o maldito cofre." Dominic olhou para ele, apenas uma vez. Apenas um único olhar daqueles olhos negros e profundos. As palavras do chefe morreram em sua garganta. Seu rosto ficou pálido como neve fresca, e sem dizer mais nada, ele recuou, batendo em uma prateleira de temperos antes de se juntar aos outros funcionários no canto, desesperado para desaparecer na multidão. Dominic avançou. Cada passo trazia a mulher para um foco mais nítido, e a cada passo algo se apertava em seu peito, uma sensação que ele não sentia há muitos anos. Ela usava o uniforme preto e branco de uma garçonete do Gilded Lily, mas ele pendia em seu corpo como roupas em um espantalho, amarrotado e torto. Seu avental branco estava puxado para o lado, os laços meio desamarrados, como se alguém a tivesse agarrado com violência e arrastado até ali. Seu cabelo castanho havia escapado do que antes era um coque arrumado, agora caindo em ondas emaranhadas sobre seus ombros trêmulos. Suas mãos pairavam sobre o teclado do cofre, tremendo tão violentamente que ela não conseguia digitar os números corretos. Seus dedos cutucavam os botões. Erravam, cutucavam novamente. Um soluço escapava de seus lábios a cada tentativa fracassada. Dominic se aproximou e os detalhes sobre ela ficaram devastadoramente claros. Sua pele era pálida, não o tom saudável de alguém que trabalhava em ambientes fechados, mas o branco doentio de uma pessoa que não via a luz do sol há anos. Sombras profundas esculpiam cavidades sob seus olhos. Contusões roxas e pretas de exaustão que nenhuma quantidade de sono poderia curar. Suas maçãs do rosto se projetavam acentuadamente sob a pele, a arquitetura inconfundível da desnutrição. E então ele viu as cicatrizes. Um conjunto de queimaduras circulares em seu pulso esquerdo, as marcas distintas de cigarros pressionados na carne. Seu dedo mínimo direito estava dobrado em um ângulo não natural, torto e rígido. Um osso que havia sido quebrado e nunca corretamente colocado no lugar. Essa mulher não estava apenas cansada, ela estava morrendo. Lentamente, invisivelmente, ela estava sendo reduzida a pó por uma vida que não lhe mostrara nada além de crueldade. E, no entanto, havia algo na maneira como ela continuava tentando abrir aquele cofre. Algo na determinação desesperada de suas mãos trêmulas. Como uma flor pisoteada por uma bota, esmagada na lama, ainda se esforçando para alcançar a luz com suas últimas forças, Dominic não conseguia desviar o olhar. Ele se ajoelhou ao lado dela, com um movimento gentil, totalmente diferente da brutalidade que havia demonstrado minutos antes. Helena se virou, seus olhos castanhos, da mesma cor chocolate quente das filhas, arregalaram-se de terror. Suas mãos voaram para proteger o rosto, com as palmas para fora e os dedos abertos, a defesa instintiva de alguém que havia sido agredido inúmeras vezes. "Por favor", ela soluçou, sua voz rouca e quebrada. "Eu vou conseguir o dinheiro. Por favor, não machuque Sofia. Por favor, ela é apenas uma criança. Por favor, não machuque minha filha." Os olhos de Dominic se voltaram para a etiqueta, com o nome presa torta em seu uniforme. Helena. Helena. O nome saiu de seus lábios suave como uma oração, gentil de uma forma que surpreendeu até mesmo a ele. Helena congelou. Suas mãos permaneceram levantadas, mas seus soluços diminuíram. A confusão cortava o terror em seus olhos. Aquela voz incrivelmente gentil, não combinava com o cheiro de sangue que ela sentia nele. Não combinava com o perigo que irradiava de cada centímetro de seu corpo. Dominic encontrou o olhar dela e o segurou. "Sua filha está segura", disse ele baixinho. "O homem que a levou está lá fora, com um buraco na mão. Levante-se." O Rolls-Royce Phantom preto deslizou pelas ruas cobertas de neve de Detroit, como uma sombra movendo-se em um sonho. Do lado de fora das janelas escurecidas, a cidade dormia sob um manto branco. As luzes da rua projetavam halos alaranjados através da neve que caía. Homens sem teto se amontoavam nas portas,
invisíveis para o mundo. Sirenes da polícia soavam em algum lugar distante, perseguindo crimes que nunca seriam resolvidos. Esta era Detroit à noite, bela e destruída, congelada e esquecida. Dentro do carro, o calor zumbia das saídas de ar escondidas, mas não conseguia tocar o frio que se instalara nos ossos de Helena. Ela estava sentada no canto mais distante do banco de trás, pressionada contra a porta, como se pudesse atravessá-la e escapar para a noite. Sofia estava deitada enrolada contra o peito dela, o rosto da menina finalmente tranquilo e exausto pelo sono. Sua respiração era lenta e profunda, cada expiração embaçando levemente o espaço entre elas. O ursinho de pelúcia rasgado permanecia agarrado em seus pequenos braços, seus olhos turvos olhando para o nada. Helena não dormia. Seus olhos permaneciam fixos na nuca de Dominic, observando-o através da escuridão da cabine. Ele estava sentado no banco do passageiro da frente, perfeitamente imóvel, sua silhueta recortada contra as luzes da rua que passavam como uma estátua de algo antigo e terrível. Ela tinha visto o que ele fez com Travis, a faca na mão, o rosto batido na mesa, o sangue se espalhando pelo linho branco como uma rosa desabrochando. Ela tinha ouvido os gritos, aqueles gritos horríveis e desumanos, ecoando pela porta da cozinha. Esse homem era perigoso, mais perigoso do que Travis, mais perigoso do que qualquer pessoa que ela já tivesse encontrado em seus 26 anos sobrevivendo à violência. E, no entanto, ele salvou Sofia. Ele se ajoelhou ao lado de Helena naquela cozinha e disse o nome dela como se fosse importante. Ele olhou para ela com olhos que continham algo além de crueldade. O que ele queria dela? A pergunta circulava em sua mente como um abutre, mas a exaustão continuava a puxá-la para baixo antes que ela pudesse encontrar uma resposta. O carro entrou em uma estrada particular e Helena prendeu a respiração. Portões de ferro erguiam-se diante deles, 4 metros de metal preto cobertos por pontas que arranhavam o céu noturno. Câmeras de segurança giravam em direção ao veículo, luzes vermelhas piscando na escuridão. Os portões se abriram sem fazer barulho, revelando uma longa entrada de cascalho ladeada por roseiras cobertas de neve. E então a mansão apareceu. 3 andares de pedra branca e colunas romanas erguiam-se contra a noite como um palácio de outro século. Janelas à prova de balas refletiam o brilho dourado e aconchegante das luzes internas. Guardas armados ficavam em posição de sentido em ambos os lados das enormes portas da frente, sua respiração formando nuvens no ar gelado. Helena parou de respirar. Aquilo não era uma casa, era uma fortaleza. Um mundo tão distante de seu apartamento sem aquecimento, de seus 4 empregos e de suas 3 horas de sono, que poderia muito bem existir em outro planeta. Um mundo onde uma garçonete como ela nunca deveria ter pisado. O carro parou, as portas se abriram e antes que Helena pudesse processar o que estava acontecendo, uma mulher de meia idade em um uniforme de governanta apareceu ao lado dela. "A senhora Chen vai levar a criança", disse Dominic, sua voz cortando os dias de Helena. "Ela vai tomar banho, comer e ser colocada na cama." Os braços de Helena se apertaram instintivamente em torno de Sofia. Todos os seus instintos maternos gritavam para que ela não a soltasse, para que não entregasse sua filha a estranhos nessa fortaleza de riqueza e poder. Mas seu corpo estava falhando. Seus músculos tremiam de exaustão, sua visão estava embaçada nas bordas. Dominic se virou para olhá-la, e algo em seus olhos negros suavizou-se levemente. "Chega. Ninguém aqui vai machucar sua filha, Helena. Você tem minha palavra." E apesar de tudo, apesar do sangue em suas mãos, apesar da violência que ela havia testemunhado, apesar de todo o instinto de sobrevivência que possuía, Helena acreditou nele. A sala de estar era vasta, com tetos altos que desapareciam na sombra acima do alcance da luz da lareira. Chamas dançavam atrás do vidro resistente ao calor, lançando tons de laranja e dourado sobre os tapetes persas e os móveis de couro. O calor deveria ser reconfortante, mas Helena não sentia nada disso. Ela se sentou na beirada de um sofá de couro preto, com o corpo rígido e as mãos cruzadas no colo, como uma prisioneira aguardando a sentença. Dominic ocupava a poltrona à sua frente, com as longas pernas cruzadas e os olhos escuros fixos em seu rosto, com uma intensidade que lhe causava arrepios. O fogo iluminava metade do rosto dele, deixando a outra metade na sombra, um reflexo perfeito do próprio homem. "A quem você deve?" ele perguntou. "E quanto?" A pergunta pairou no ar entre eles, simples e devastadora. Helena olhou para as mãos, os calos nas palmas, a pele rachada ao redor dos nós dos dedos, as cicatrizes circulares no pulso,
onde Ray pressionava seus cigarros quando ela chorava muito alto. Essas mãos contavam a história de sua vida melhor do que qualquer palavra poderia. Ela não sabia por que estava prestes a falar. Não entendia por que se sentia compelida a abrir suas veias diante desse estranho, desse monstro, desse homem que lhe mostrara mais misericórdia em 1 hora do que o mundo lhe mostrara em 26 anos. Mas as palavras vieram mesmo assim. Minha mãe foi embora quando eu tinha 3 anos. Sua voz saiu áspera, arranhada por anos de gritos engolidos. O nome dela era Maria. Certa manhã, acordei e ela tinha ido embora. Sem bilhete, sem explicação, apenas uma cama vazia e o cheiro de seu perfume barato ainda no travesseiro. Meu pai disse que ela fugiu com outro homem, alguém com mais dinheiro do que ele. Nunca descobri se isso era verdade. Só sei que ela nunca voltou. Ela fez uma pausa respirando fundo, o que lhe causou dor no peito. Meu pai, Carlos, era viciado, principalmente em cocaína. Ele foi morto a tiros em uma transação que deu errado quando eu tinha 7 anos. A polícia encontrou seu corpo em um beco atrás de uma loja de bebidas. Ninguém foi ao funeral dele, exceto eu. Dominic não disse nada. Ele simplesmente ouviu, imóvel como uma pedra. Depois disso, fui enviada para morar com Ray Donovan, um amigo da minha mãe, segundo eles. Um homem que cuidaria de mim. A voz de Helena tremia, mas ela se forçou a continuar. Ray começou a me bater quando eu tinha 8 anos, primeiro com o cinto, depois com fios elétricos e, por fim, com uma perna de cadeira quebrada, quando eu não limpei a cozinha rápido o suficiente. Ele me dizia que eu era a razão pela qual minha mãe tinha ido embora, que eu era uma criança inútil que ninguém jamais poderia amar, que eu deveria ser grata por ele ter me mantido em vez de me jogar fora com o lixo. Suas mãos marcadas por cicatrizes se entrelaçavam no colo. Aprendi a esconder os hematomas sob mangas compridas. Aprendi a mentir para meus professores. Aprendi a me tornar o mais pequena e silenciosa possível, na esperança de que ele esquecesse que eu existia. O fogo crepitava, sombras dançavam nas paredes. Quando eu tinha 14 anos, Ray começou a fazer algo pior do que me bater. A voz de Helena baixou para quase um sussurro. Ele começou a me emprestar para seus amigos bêbados, 3 homens diferentes ao longo de 2 anos. Eles vinham à casa depois de escurecer, e Ray me mandava para o quarto. Se eu recusasse, ele dizia que me mataria. Se eu contasse a alguém, ele dizia que me mataria mais lentamente. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, mas ela não a enxugou. Fui vendida pelo preço de uma garrafa de bebida. Às vezes, nem isso. Às vezes, apenas pela promessa de um favor. O silêncio encheu a sala como água enchendo os pulmões de um homem se afogando. Quando eu tinha 18 anos, esmaguei comprimidos para dormir no whisky de Ray. Esperei até ele desmaiar e fugi. Cheguei a Detroit com $47 no bolso e as roupas que vestia. Helena finalmente ergueu os olhos. Dominic não se mexera. Seu rosto permanecia inexpressivo, esculpido em granito e sombra, mas sua mão no apoio de braço ficara branca. Os nós dos dedos sem sangue, os tendões salientes como cabos sob a pele. Ele estava apertando o couro com tanta força que ele começara a rasgar. Helena continuou, sua voz oca como uma sepultura vazia. Quando cheguei a Detroit, eu não tinha nada. Sem dinheiro, sem família, sem lugar para dormir. Por 6 meses, fui uma sem-teto. Ela olhou para o fogo, observando as chamas devorarem os troncos. Eu dormia em abrigos quando havia espaço, em bancos quando não havia. Lavava pratos em cozinhas de restaurantes por dinheiro por baixo dos panos. Limpei banheiros, esfreguei pisos. Fiz tudo o que era necessário para sobreviver mais um dia. As memórias passavam por trás de seus olhos como um filme que ela não conseguia desligar. Quando eu tinha 21 anos, conheci Marco Torres. Algo mudou em sua voz. Uma amargura tão profunda que se calcificou em algo mais duro do que osso. Ele era bonito, charmoso. Ele me comprava flores. Ele me dizia que eu era bonita. Ninguém nunca tinha me dito que eu era bonita antes. Ninguém nunca tinha olhado para mim como se eu fosse importante. Seus lábios rachados se contorceram em algo que poderia ser um sorriso em um rosto que se lembrava de como fazer um. Fui burra o suficiente para acreditar que depois de todo o sofrimento finalmente merecia ser feliz. Fui burra o suficiente para pensar que tinha encontrado meu príncipe. Ela riu sem alegria. 4 meses após o casamento, descobri que Marco era viciado em heroína. Ele tinha escondido isso muito bem durante nosso namoro. Mas, assim que me conquistou, assim que me tornei legalmente sua, ele parou de fingir. As mãos de Helena começaram a tremer novamente. Quando ele precisava de dinheiro para drogas e eu não podia lhe dar, ele me batia. Assim como meu pai, assim como Ray, os mesmos punhos, as mesmas desculpas,
Os mesmos pedidos de desculpas depois que não significavam nada. Ela fez uma pausa, e quando voltou a falar, sua voz estava monótona, sem emoção, como se estivesse lendo o obituário de sua própria alma. Por 2 vezes, Marco me vendeu ao seu traficante para pagar suas dívidas. As palavras caíram no silêncio como pedras em águas profundas. Fui forçada a fazer sexo com um estranho para que meu marido pudesse comprar sua próxima dose. Deitei-me naquele apartamento imundo, olhando para o teto enquanto um homem que eu não conhecia usava meu corpo como moeda de troca. E quando tudo acabou, Marco me perguntou o que havia para o jantar. Dominic não se moveu, não falou, mas o apoio de couro sob seu punho começou a se rasgar. Os fios do tecido cederam sob a pressão de seu punho. Quando eu tinha 22 anos, engravidei. A mão de Helena deslizou inconscientemente para a barriga, tocando o fantasma do que havia sido. Achei que o bebê mudaria tudo. Achei que Marco pararia de usar drogas, pararia de me bater, se tornaria o homem que eu acreditava que ele fosse. Achei que essa criança salvaria nós dois. Sua voz falhou. Quando eu estava grávida de 6 meses, Marco chegou em casa em abstinência. Ele não tinha dinheiro. Seu traficante havia cortado o crédito dele. Ele estava desesperado, tremendo, gritando. As lágrimas começaram a cair, mas Helena não pareceu notar. Ele me chutou na barriga várias vezes. Caí no chão da cozinha e senti algo se romper dentro de mim. O sangue começou a escorrer entre minhas pernas. Gritei para ele chamar uma ambulância. Ela fechou os olhos. Ele passou por cima de mim e saiu para procurar outro traficante. O fogo estalou. Faíscas subiram como estrelas moribundas. Eu rastejei para fora do apartamento. Rastejei pelo corredor, deixando um rastro de sangue atrás de mim. Um vizinho me encontrou e chamou o 911. Sofia nasceu 3 meses antes do tempo. Ela pesava apenas 1,8 quilos. Passou 3 semanas na UTI comigo, lutando por cada respiração. Helena abriu os olhos e olhou para Dominic com um olhar que tinha visto demais. Marco morreu quando Sofia tinha 6 meses. Overdose no banheiro de uma boate. A polícia me ligou às 3 da manhã para identificar o corpo. Carreguei meu bebê pela noite gelada até o necrotério. Ela balançou a cabeça lentamente. Olhei para o rosto dele uma última vez e não senti nada. Nenhuma dor, nenhum alívio, nenhuma raiva, apenas vazio. Um buraco negro, onde antes ficava meu coração. Sua voz baixou até se tornar um sussurro. Marco me deixou uma dívida de $180 mil com os agiotas. E isso foi apenas o começo. A voz de Helena ficou mais baixa, como se as próprias palavras fossem pesadas demais para carregar. Eu pensei que, quando Marco morresse, as dívidas morreriam com ele. Eu estava errada. Ela envolveu os braços em torno de si mesma, abraçando seu corpo magro, como se tentasse manter os pedaços quebrados juntos. Os agiotas vieram atrás de mim. Disseram que uma dívida não desaparece só porque o devedor morre. Disseram que alguém tinha que pagar. E como Marco tinha morrido, essa pessoa era sua viúva. O fogo crepitava, indiferente ao sofrimento dela. Então, a mãe de Marco, Carmen, foi diagnosticada com câncer de pulmão. Estágio 3, terminal sem tratamento agressivo. Helena riu amargamente. Carmen me odiava desde o dia em que nos conhecemos. Ela dizia que eu era uma pobre órfã, indigna de seu precioso filho. Depois que Marco morreu, ela me culpou. Disse que eu não sabia cuidar de um marido. Disse que eu o levei das drogas. Ela me olhou como se eu o tivesse assassinado com minhas próprias mãos. Sua voz suavizou, mas quando ela adoeceu, não havia mais ninguém. Seus parentes desapareceram. Seus amigos pararam de ligar e eu era a única que restava. A nora que ela desprezava era a única pessoa disposta a segurar sua mão durante a quimioterapia. Helena balançou a cabeça lentamente. Eu não podia abandoná-la. Não importava como ela me tratava. Ela ainda era a avó de Sofia. Ainda era a única família que minha filha tinha neste mundo. Então, eu cuidei dela. Paguei pelo hospital, pelos remédios, pelos tratamentos que lhe deram mais alguns meses de sofrimento. Ela fechou os olhos. Carmen morreu amaldiçoando meu nome e me deixou mais $70 mil em dívidas médicas. O total pairou no ar, não dito, mas compreendido. $180 mil de Marco, $70 mil de Carmen, $250 000 esmagando uma mulher que mal tinha dinheiro para comer. Então alguém comprou todas as minhas dívidas, todos os agiotas, todos os hospitais, todos os credores. Alguém comprou tudo e combinou em uma única quantia, $250 mil. O rosto de Helena ficou pálido como cinza. Nikolai Vulov. Do outro lado da sala, os olhos de Dominic escureceram ao ouvir o nome. No início eu não sabia quem ele era.
Helena continuou com a voz trêmula. Eu só sabia que alguém havia consolidado minhas dívidas e estava me oferecendo tempo para pagar. Achei que fosse a Mercy. Fui uma tola. Ela se abraçou com mais força. Quando Volkov me chamou para encontrá-lo, entendi em que situação eu havia me metido. Ele comanda a maior rede de tráfico humano do Centro-Oeste. Mulheres e crianças, transportadas através das fronteiras como gado, vendidas ao melhor comprador. Sua voz falhou. Ele me disse que não precisava do meu dinheiro. Ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar. O que ele precisava era de pessoas. Ele disse que, se eu não pudesse pagar a tempo, ele me venderia para um bordel na Europa Oriental. E Sofia, ela mal conseguia pronunciar as palavras. Ele disse, há homens que pagam preços muito altos por crianças. Pedófilos, monstros com rostos humanos. Ele olhou para a foto da minha filha e sorriu. Helena ergueu os olhos vazios para encontrar o olhar de Dominique. Tenho 4 empregos, das 5 da manhã às 2 da noite. Durmo 2 horas, às vezes 3. Não como para que Sofia possa ter leite e comida. Tenho 26 anos, mas já vivi 100. E não importa o quanto eu trabalhe, nunca é suficiente. Nem mesmo o suficiente para cobrir os juros. Ela ficou em silêncio, sem palavras, sem nada. Dominique levantou-se da cadeira e caminhou até a janela alta com vista para o jardim. Agora enterrado sob a neve e a escuridão, sua silhueta se destacava contra o vidro, ombros rígidos, mãos cruzadas atrás das costas com os nós dos dedos brancos pela força do aperto. Ele olhava para a noite, mas ele não estava vendo a neve. Ele estava vendo uma mulher de 26 anos atrás, uma mulher de cabelos escuros e olhos gentis, ajoelhada em um chão manchado de sangue, implorando por misericórdia que nunca viria. Ele estava vendo o rosto de sua mãe no momento antes da bala tirar sua vida. Ele estava vendo o menino indefeso que ele era, parado no canto, incapaz de salvá-la. 2 mulheres com 26 anos de diferença. O mesmo sofrimento, o mesmo desespero, os mesmos monstros circulando como lobos. Dominique voltou-se para Helena, e quando falou, sua voz era de ferro envolto em gelo. Você e sua filha ficarão aqui até que eu tenha lidado com Vulov. Ninguém vai tocar em vocês. Ninguém vai tocar em sua filha. Você tem minha palavra. 3 dias se passaram dentro da mansão de Dominique Caruso. 3 dias em que as vidas de Helena e Sofia mergulharam em um mundo tão diferente do seu que poderia ser outro planeta. No primeiro dia, Helena não tirou os olhos de Sofia. Elas ficaram juntas no quarto de hóspedes, um quarto maior do que todo o seu apartamento, com lençóis de seda, lareira e janelas com vista para o jardim coberto de neve. Helena sentou-se na beira da cama, com a filha encostada em seu lado, ambas observando a porta como se demônios pudessem invadir a qualquer momento. A senhora Chen trouxe comida para elas, frango assado com legumes, pão fresco ainda quente do forno, sopa quente fumegando em tigelas de porcelana, mais comida do que Helena tinha visto em meses. Mas seu estômago havia encolhido após anos pulando refeições, e ela só conseguiu dar algumas mordidas antes que a náusea a dominasse. Ela se certificou de que Sofia comesse tudo em seu prato. Depois embrulhou o pão restante em um guardanapo e o escondeu debaixo do travesseiro, um hábito nascido de muitas noites de fome. Sofia permaneceu em silêncio, segurando seu ursinho de pelúcia rasgado, seus olhos castanhos acompanhando cada sombra, cada som. No segundo dia, algo mudou. Sofia começou a explorar. No início, ela apenas se aventurou até a porta, espreitando o corredor com olhos grandes e curiosos. Depois, ela se esgueirou pelo corredor, seus pequenos pés descalços silenciosos no chão de mármore. Helena a seguiu à distância, exausta demais para impedi-la, observando sua filha descobrir, quarto após quarto, maravilhas que ela nunca havia imaginado. A biblioteca cativou Sofia mais do que tudo. Milhares de livros revestiam as paredes do chão ao teto, suas lombadas de couro brilhando à luz suave das lâmpadas. Sofia ficou no centro da sala, girando lentamente, com a boca aberta de admiração. Dominique passava a maior parte do tempo em seu escritório no 3º andar. Helena o avistava através das portas entreabertas, debruçado sobre documentos, falando em voz baixa com Vincent, seus olhos escuros examinando relatórios e fotografias. Ele estava pesquisando Vulov. Ela percebeu que estava planejando algo. Ela o observava das sombras. Esse homem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Ele era frio. Ele era perigoso. Ele tinha os olhos de um assassino e as mãos de um carrasco. Mas não era cruel com ela ou com Sofia. Ele garantia que elas tivessem comida, roupas quentes, camas macias. Ele nunca levantava a voz. Nunca olhava para elas com desprezo ou fome.
ou qualquer uma das coisas que Helena havia aprendido a temer nos olhos dos homens. No terceiro dia, tudo mudou. Dominic estava sentado em seu escritório, lendo um relatório sobre as operações do armazém de Vulov no porto de Detroit. Mapas e fotografias espalhados por sua mesa, evidências de um império construído sobre o sofrimento humano. A porta rangeu ao se abrir. Ele olhou para cima, esperando Vincent, esperando a senhora. Chen, esperando qualquer pessoa, exceto a pequena figura parada na porta. Sofia. Ela usava um vestido branco que a senhora Chen havia encontrado no depósito, um pouco grande demais, com a bainha roçando seus tornozelos. Seu cabelo castanho havia sido lavado e penteado até brilhar. O ursinho de pelúcia rasgado pendia de uma das mãos, mas seus olhos, aqueles olhos antigos e perspicazes, não demonstravam mais medo. Senhor Dominic, disse ela, com uma voz suave como sinos de vento. Tenho algo para o senhor. Ela caminhou até a mesa dele e estendeu uma folha de papel coberta de rabiscos a lápis de cera. Dominic pegou a folha. 3 figuras preenchiam a página. Um homem alto vestido de preto, uma mulher com longos cabelos castanhos e uma menina pequena entre eles, segurando as mãos dos dois. Acima deles, um sol amarelo brilhante sorria. Abaixo deles, em letras tortas que claramente precisaram de ajuda para serem escritas, estava escrito: Família, eu desenhei você e minha família, disse Sofia, com sua voz pura e clara. Porque você é uma boa pessoa, Dominic olhou para o desenho. Algo apertou seu peito, uma sensação que ele não sentia há 26 anos. Não desde a noite em que sua mãe morreu e ele jurou congelar seu coração para sempre. Ele não era uma boa pessoa, ele era o demônio de Detroit. Ele havia matado, torturado e cometido pecados que essa criança jamais poderia imaginar. Mas, olhando aqueles olhos castanhos claros, ele não conseguiu dizer nada disso. Obrigado, Sofia, ele conseguiu dizer, com a voz inesperadamente áspera. Helena ficou parada na porta observando, e pela primeira vez viu algo suave brilhar por trás do gelo em seus olhos. No quarto dia, o céu desabou. Dominic estava sentado em seu escritório. O desenho de Sofia estava cuidadosamente colocado no canto de sua mesa quando seu telefone vibrou contra a madeira polida. Um número desconhecido. Ele abriu a mensagem e leu. Eu sei onde minha presa está escondida. Dominic Cuso, devolva a mulher e a criança ou eu irei buscá-las. Não apenas elas. Tudo o que você tem. Assinado. Nikolai Vulov. Dominic olhou para a tela, seus olhos escuros totalmente indecifráveis. Seu polegar pairou sobre o teclado por um longo momento. Então, ele colocou o telefone na mesa sem responder. O silêncio era a resposta mais clara de todas. Ele dizia, não tenho medo, não vou recuar. Desafio você a tentar. Na noite seguinte, Volkov respondeu. O armazém na zona sul de Detroit pertencia à família Caruso há 15 anos. Servia como ponto de distribuição de mercadorias legítimas, eletrônicos, móveis e vinhos importados, que serviam de cobertura para operações menos legítimas. 2 guardas trabalhavam no turno da noite, patrulhando o perímetro a cada 30 minutos, como um relógio. À meia-noite, 15 homens armados invadiram os portões. Eles chegaram em vans pretas com armas silenciadas e óculos de visão noturna. Eles se moviam com precisão militar, cortando a cerca, neutralizando as câmeras de segurança e cercando o prédio antes que alguém dentro soubesse que estavam sob ataque. Tony Russo foi o primeiro a morrer. Ele tinha 29 anos, era casado há 3 meses com uma mulher chamada Maria, que já estava grávida do primeiro filho deles. Ele se juntou à família Caruso logo após terminar o ensino médio, subindo na carreira de ajudante de Aaron, a guarda de confiança. Ele nunca viu a bala que perfurou seu crânio. Frank Duca foi o segundo. Aos 54 anos, Frank servia à família há 3 décadas. Ele tinha 4 netos que o chamavam de Papai Urso e o visitavam todos os domingos para comer sua famosa lasanha. Ele conseguiu sacar sua arma antes que 3 tiros perfurassem seu peito, derrubando-o ao lado de Tony em uma poça de sangue que se espalhava. Quando o massacre terminou, o atirador jogou gasolina no armazém e acendeu um fósforo. O fogo consumiu tudo, e na única parede que restou, eles pintaram uma mensagem com o sangue das vítimas. Sua família é a próxima. Dominic chegou ao amanhecer. Ele ficou em pé entre as ruínas fumegantes enquanto a primeira luz cinzenta se espalhava pelo horizonte de Detroit. O cheiro acre de madeira e carne queimadas encheu suas narinas. Cinzas flutuavam no ar como neve negra, pousando em seus ombros, cabelos e sapatos. 2 corpos jaziam diante dele, cobertos por lençóis brancos agora manchados de fuligem e sangue. 2 homens que confiavam nele.
2 homens que morreram porque ele escolheu proteger uma mulher e uma criança que conhecia há menos de uma semana. Vincent se aproximou por trás, com uma expressão severa no rosto. Dominic, com a voz pesada, esperou com o fardo do que precisava ser dito. Vale a pena? Dominic não se virou. 2 homens estão mortos, continuou Vincent. Tony tinha uma esposa grávida. Frank tinha netos. Quantos mais morrerão por uma garçonete e uma criança que você nem conhecia há 5 dias? Eles não são sua família. Não são seu sangue. Ele se aproximou. Podemos dar dinheiro a eles, mudá-los para outra cidade, deixá-los recomeçar longe daqui. Não há necessidade de entrar em guerra com Vulov por causa de estranhos. A voz de Vincent suavizou-se. Vale a pena, Dominic? O silêncio estendeu-se entre eles, quebrado apenas pelo crepitar das brasas moribundas. Finalmente, Dominic virou-se. Os seus olhos já não estavam frios. Ardiam com um fogo que Vincent não via desde a noite em que um menino de 12 anos viu a sua mãe morrer. Você se lembra como minha mãe morreu, Vinnie? Vincent ficou imóvel. Ela se ajoelhou. A voz de Dominic ainda estava envolta em fúria. Ela implorou. Ela morreu em agonia porque eu não fui forte o suficiente para protegê-la. Eu fiquei parado no canto, assistindo, e não pude fazer nada. Ele respirou fundo. Eu jurei naquela noite. Jurei que nunca deixaria outra mãe se ajoelhar. Nunca deixaria outra criança assistir impotente enquanto as pessoas que ama são destruídas. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Eu não era forte o suficiente naquela época, mas agora sou forte o suficiente e não vou recuar. Dominic olhou para os corpos de seus homens mortos e sua voz se tornou fria e definitiva. Volkov quer guerra. Eu lhe darei guerra. Helena descobriu a verdade através de conversas sussurradas entre os empregados. Ela estava indo até a cozinha para pegar água quando ouviu a senhora Chen falando em voz baixa com outro membro da equipe. 2 homens mortos, um armazém reduzido a cinzas, uma mensagem escrita com sangue na parede. Tudo por causa dela. Tudo por causa de Sofia. Naquela noite, Helena não dormiu. Ela deitou na cama mais confortável que já conhecera. Lençóis de seda, travesseiros de plumas, um colchão que acalentava seu corpo quebrado como mãos gentis. Mas poderia muito bem ter sido uma cama de pregos. Toda vez que ela fechava os olhos, via homens sem rosto caindo. Via sangue se espalhando pelo chão de concreto. Via famílias recebendo telefonemas que destruiriam seus mundos. 2 homens estavam mortos porque Dominic Caruso havia escolhido protegê-la. Quantos mais morreriam antes que isso acabasse? A pergunta circulava em sua mente como um abutre, até que o amanhecer se esgueirou pelas cortinas. Quando a primeira luz cinzenta tocou a janela, Helena levantou-se. Encontrou seu antigo uniforme de garçonete, lavado e dobrado no armário, e vestiu-o. O tecido familiar parecia uma armadura, a armadura de uma mulher que havia sobrevivido sozinha por 8 anos. Ela colocou os poucos pertences que havia trazido em uma pequena bolsa e foi acordar Sofia. Para onde vamos, mamãe? Sofia perguntou, esfregando os olhos para tirar o sono. Para longe, Mija. Para um lugar seguro. Era uma mentira, e ambas sabiam disso. Helena pegou a mão da filha e a conduziu pela grande escadaria, seus passos ecoando no silêncio da manhã. Elas estavam quase chegando à porta da frente quando ela se abriu. Dominic entrou. Ele parecia ter passado pelo inferno. Seu terno estava coberto de cinzas e sangue seco. Um hematoma roxo se espalhava pela maçã do rosto esquerda. Seus olhos estavam vermelhos, sombreados pelo cansaço e por algo mais sombrio. Talvez tristeza ou raiva mal contida. Ele parou quando as viu. Seu olhar percorreu o uniforme de Helena, a bolsa em sua mão, Sofia segurando seu ursinho de pelúcia. Aonde vocês estão indo? Sua voz era monótona, mas Helena percebeu a firmeza por trás dela. Ela se forçou a olhar nos olhos dele. Eu tenho que ir embora. Não posso mais ficar aqui. Helena, pessoas morreram por minha causa, Dominic. Sua voz falhou. 2 homens com famílias. 2 homens que não tinham nada a ver com os meus problemas. Eles estão mortos porque a minha filha e eu estamos aqui. Ela respirou fundo, trêmula. Durante 26 anos, não fui nada além de um fardo. Um fardo para o meu pai, que bebeu até morrer tentando esquecer que eu existia. Um fardo para o meu marido, que me vendeu como se eu fosse uma propriedade. E agora um fardo para você. Lágrimas começaram a cair, mas ela não as enxugou. Não quero que mais ninguém morra por minha causa. Não quero que você morra por minha causa. Dominic se aproximou. Para onde você planeja ir? Sua voz era baixa, mas implacável. De volta para o seu apartamento sem aquecimento. De volta para 4 empregos e 2 horas de sono. De volta para esperar Vulov encontrar você. Helena recuou. Ele vai encontrar você em 24 horas, continuou Dominic. E desta vez, ele não enviará Travis.
Ele virá pessoalmente. Você sabe o que ele fará com você? Com Sofia, a barragem se rompeu. Helena desabou contra a parede, soluços rasgando seu peito, lágrimas escorrendo por seu rosto magro. Todo o medo, culpa e exaustão que ela carregava há dias se derramaram em uma torrente que ela não conseguia controlar. Eu sei, ela chorou. Eu sei o que vai acontecer, mas também sei o que está acontecendo com você por minha causa. Dominic atravessou a distância entre eles. Ele estendeu a mão e colocou os dedos sob o queixo dela, inclinando seu rosto para cima, até que seus olhos castanhos cheios de lágrimas encontrassem seu olhar negro e profundo. Você não é um fardo, Helena. Sua voz era áspera, pouco acima de um sussurro. Você é a única razão pela qual ainda acredito que não perdi completamente minha humanidade. O espaço entre eles diminuiu. Helena podia sentir o calor de sua respiração contra seus lábios. Podia sentir o cheiro de fumaça e sangue, e algo por baixo de algo limpo e masculino, e estranhamente reconfortante. Seu coração acelerou, seus lábios se abriram e Dominic deu um passo para trás. Sua mão se afastou. A distância voltou como uma parede invisível. Esta noite isso acaba, disse ele, sua voz fria novamente, embora algo nela tremesse. Vulov não será mais uma ameaça. Ele olhou nos olhos dela uma última vez. Fique aqui, espere eu voltar. A noite caiu sobre o porto de Detroit como um manto de veludo preto estendido sobre um palco da morte. O relógio bateu 11 horas. A névoa se espalhou pelo interior, a partir do rio Detroit, enrolando-se em torno de pilhas de contêineres empilhados como montanhas de aço. A névoa engoliu os sons, engoliu a luz, engoliu tudo até que o mundo se tornou um vazio cinzento, onde as sombras se moviam e os sussurros morriam. Dominic estava sentado em um SUV preto estacionado a 300 metros do armazém de Vulov. Seus olhos examinavam as imagens de satélite na tela de um tablet, memorizando cada entrada, cada saída, cada ponto cego. 35 de seus melhores homens estavam posicionados ao redor do perímetro, escondidos na escuridão como lobos esperando o sinal para caçar. Vincent estava sentado ao seu lado, verificando sua pistola uma última vez. O clique suave do carregador deslizando para o lugar era o único som no veículo. Esta não é sua luta, Vin. A voz de Dominic rompeu o silêncio. Vincent olhou para cima, seus óculos dourados refletindo o brilho fraco do tablet. Eu te acompanho desde que você tinha 11 anos, Dominic. Sua voz era firme e segura. Eu te segurei na noite em que sua mãe morreu. Eu te ensinei a atirar, a lutar, a sobreviver. Eu te vi construir um império do nada. Ele guardou a pistola. Não vou te abandonar agora. Dominic olhou nos olhos de seu conselheiro, os olhos do homem que tinha sido mais pai para ele do que seu próprio pai. Um entendimento silencioso passou entre eles. Palavras eram desnecessárias. Dominic apertou o botão do rádio. Todas as equipes entrem em ação. O inferno se instalou. Tiros rasgaram a quietude do porto como trovões rasgando o céu. Os homens de Dominic avançaram de 4 direções, sombras emergindo de sombras, armas levantadas e prontas. Os primeiros guardas caíram antes que pudessem levantar seus rádios. Mortes silenciosas, limpas e eficientes. Mas Vulov não era tolo. Ele havia sobrevivido 6 décadas nesse ramo esperando traição a cada esquina. Holofotes explodiram, transformando a noite em um dia ofuscante. Sirenes soaram, seus gritos ecoando nos contêineres de metal. E de todas as portas, todos os cantos, todas as posições escondidas, os mercenários de Volkov saíram como formigas de um formigueiro destruído. A batalha se tornou uma sinfonia de sangue e fogo. Armas automáticas rugiram sem parar. Flashes de tiros brilharam na névoa como relâmpagos em uma tempestade. Homens gritavam quando as balas atingiam a carne. Corpos caíam de ambos os lados, desmoronando no concreto frio, seu sangue se misturando com a névoa do porto. Dominic se movia pelo caos como a própria morte, caminhando entre os vivos. Ele não corria. Ele não se agachava. Ele não se esquivava. Ele caminhava com uma calma assustadora, sua pistola subindo e descendo com precisão mecânica. Cada tiro atingia seu alvo com precisão letal. Um mercenário surgiu de trás de um container, rifle levantado. A bala de Dominic perfurou sua testa antes que seu dedo tocasse o gatilho. Mais 2 apareceram à sua esquerda, gritando em russo, suas armas apontadas para ele. Dominic girou, atirou 2 vezes. Ambos os homens caíram, mortos antes de atingirem o chão. Sangue espirrou em seu rosto. Gotas quentes escorriam por suas bochechas, pingavam de seu queixo, encharcando o tecido de seu terno de $15.000 americanos. O gosto de cobre encheu sua boca. Ele não diminuiu o ritmo.
Balas passaram zunindo por suas orelhas, tão perto que ele podia sentir o calor de sua passagem. Uma delas raspou seu ombro, rasgando o tecido e a pele, mas ele mal percebeu. A dor era uma velha conhecida, e naquela noite ele não tinha tempo para conhecidos. Ao seu redor, seus homens lutavam e morriam. Ele viu rostos que reconhecia desaparecerem na névoa, suas vidas terminando em flashes de fogo e jatos de vermelho. Mas ele não podia parar, não podia lamentar. O único caminho era seguir em frente. Através da fumaça e dos gritos, através dos corpos e do sangue, Dominic abriu caminho em direção ao armazém. Vincent o seguia de perto, sua própria arma disparando a morte na noite. Protegeu Ishaniam na noite, protegendo as costas de seu chefe, como fazia há 26 anos. E finalmente, depois do que pareceram horas, mas durou apenas alguns minutos, eles chegaram à porta de aço que levava ao escritório de Vulov, no segundo andar do armazém. O demônio de Detroit havia chegado aos portões do inferno. Dominic chutou a porta para abri-la. O escritório, além dela, era um estudo em riqueza e crueldade. Paredes com painéis de carvalho exibiam troféus de caça e pinturas a óleo de paisagens russas. Uma mesa enorme dominava o centro da sala. Sua superfície estava coberta de documentos e um decantador de cristal com vodka. E atrás daquela mesa estava sentado Nikolai Volkov, 61 anos. Cabelos brancos prateados penteados para trás em um rosto marcado por décadas de violência. Uma cicatriz ia da têmpora esquerda até o queixo, uma relíquia de seus anos no exército russo, uma lembrança de que ele havia sobrevivido a guerras antes de Dominic nascer. Em sua mão, uma pistola banhada a ouro apontava diretamente para a cabeça de Dominic. Dominic Caruso. A voz de Volkov era grossa, com sotaque russo, pesada como a neve do inverno. O demônio de Detroit. Você veio até aqui, matou todos aqueles homens por causa de uma criança bastarda. Ele riu com um som rouco e estridente que ecoou pela sala. Ouvi histórias sobre você. Volkov levantou-se da cadeira, a arma dourada ainda apontada para o crânio de Dominic, e começou a circular pela mesa com a confiança de um homem que se acreditava intocável. O homem mais cruel da cidade, um homem sem fraquezas. Parece que eu estava errado. Você tem uma fraqueza, e ela está esperando na sua mansão agora mesmo. Dominic ficou imóvel, seus olhos escuros acompanhando cada movimento de Vulov. Você sabe o que eu construí, Dominic Caruso? Volkov abriu bem o braço livre, gesticulando para o império ao seu redor. Minha rede se estende de Moscou a Miami. Os ossos se quebraram com um estalo úmido. Volkov gritou e Dominic aproveitou aquele momento para derrubá-lo, fazendo o velho cair no chão. Ele montou no peito de Volkov, ambas as mãos fechando-se em torno da garganta envelhecida. Por favor, Vulov sussurrou, seu rosto ficando roxo, suas mãos arranhando inutilmente o aperto de ferro de Dominic. Por favor, eu apagarei a dívida. Vou deixar Detroit para sempre. Farei qualquer coisa. Poupe-me. Dominic olhou para o rosto que lentamente se desvanecia em direção à morte. Ele se lembrou de sua mãe, ajoelhada em um chão manchado de sangue, implorando por misericórdia que nunca veio. Alguns demônios não merecem perdão, disse Dominic, sua voz fria como a morte. E você é um deles? Suas mãos se apertaram. O som de um pescoço quebrando ecoou pela sala, seco e definitivo, como um galho morto se partindo em uma floresta à meia-noite. O corpo de Volkov se contorceu uma vez, depois ficou imóvel. Seus olhos cinzentos fitavam sem vida o teto. A luz dentro dele se extinguiu para sempre. Dominic se levantou e se virou para a parede atrás de uma pintura a óleo do horizonte de Moscou. Ele encontrou um pequeno cofre. Na mão direita de Volkov brilhava um anel de prata com uma cabeça de lobo, o símbolo da família Volkov. Dominic o removeu e o pressionou contra o leitor biométrico. O cofre se abriu com um clique. Dentro dele havia um pendrive prateado e uma pilha grossa de documentos, todas as contas bancárias secretas, todos os nomes dos clientes, todas as provas contra todo o Império Volkov, a chave para um reino. E agora tudo isso lhe pertencia. Dominic tinha acabado de colocar o pendrive no bolso do paletó quando tiros começaram a ser disparados do lado de fora. Não eram tiros dispersos de uma batalha agonizante. Era outra coisa. Fogo automático contínuo. Dezenas de armas disparando ao mesmo tempo. Uma tempestade de balas chovendo de todas as direções. Seu rádio chiou com a voz de Vincent, e pela primeira vez em 26 anos, Dominic ouviu pânico nela. Dominic, estamos cercados. A força de reserva de Volkov. Eles devem estar esperando no mar. Pelo menos 60 atiradores vindo do cais. Não temos munição suficiente. Repito,
Não temos munição suficiente para detê-los. Dominic caminhou até a janela e olhou para baixo. Seu estômago virou gelo. Abaixo, holofotes de pelo menos 20 caminhões e SUVs pretos iluminavam todo o pátio do porto. Seus homens, os sobreviventes, foram encurralados em cantos, amontoados atrás de contêineres enquanto balas choviam de todos os lados. Os flashes dos canos das armas brilhavam na névoa como relâmpagos infernais. 60 silhuetas armadas avançavam lentamente, metodicamente, apertando o cerco com precisão profissional. Eles estavam encurralados. Não podemos atirar em 60 homens. A voz de Vincent soou novamente, tensa de desespero. Dominic, precisamos de um plano agora. Dominic olhou para o campo de batalha ensanguentado abaixo, para seus homens lutando com a esperança se esvaindo de seus olhos, para os 60 canos de armas esperando para terminar o trabalho. Então ele olhou para o pendrive em sua mão. E uma ideia surgiu, uma ideia maluca, um blefe que poderia salvar a todos ou levá-lo à morte nos próximos 10 segundos. Cessar fogo, ordenou Dominic pelo rádio, com uma voz perturbadoramente calma. Todas as unidades, cessar fogo imediato. Você está louco? Gritou Vincent. Eles vão nos dominar. Confiem em mim. Cessar fogo agora. O silêncio tomou conta do local quando os homens de Dominic pararam de atirar. Um momento depois, confusos com o silêncio repentino, o outro lado também parou. A noite prendeu a respiração. Dominic respirou fundo, saiu do escritório, desceu as escadas de metal e caminhou direto pela porta principal do armazém. Ele ficou em campo aberto, completamente exposto diante de 60 armas apontadas para seu corpo. Os holofotes iluminavam seu rosto com tanta intensidade que ele não conseguia ver os homens que seguravam as armas, mas podia senti-los. 60 dedos apertando os gatilhos, 60 corações esperando a ordem para atirar. Dominic levantou a mão esquerda, segurando o rádio bem alto. Com a direita, ele ergueu o pendrive prateado, deixando-o refletir a luz. Eu sou Dominic Caruso. Sua voz ressoou pelo porto silencioso, calma e autoritária. Nikolai Volkov está morto. Um murmúrio percorreu as sombras armadas. O rei estava morto. Estou com os registros completos de Vulov. Todas as contas bancárias, todos os esconderijos, todos os nomes de clientes, todas as provas contra todos os homens que estão neste porto esta noite. Ele deixou as palavras serem assimiladas. Se eu morrer, este pendrive será enviado automaticamente para o FBI, o IRS e o Detroit Free Press. Seus rostos, seus nomes, seus crimes, tudo. Silêncio. Silêncio absoluto. Vocês têm duas opções, continuou Dominic, sua voz cortando a névoa como uma lâmina. Matem-me e amanhã vocês estarão em uma prisão federal pelo resto de suas vidas. Suas famílias perderão tudo. Ou vocês podem entrar em seus veículos e partir agora mesmo. Esta noite, ele fez uma pausa. Volkov está morto. Ninguém está pagando para vocês morrerem por um cadáver. Mas estou oferecendo um futuro. Aceitem. O silêncio se prolongou. 1 segundo, 5 segundos, 10. O coração de Dominic batia forte contra as costelas, mas seu rosto permaneceu impassível. Então um motor rugiu, depois outro e outro. A voz de Vincent veio pelo rádio, trêmula de descrença. Eles estão abaixando as armas, estão entrando nos veículos. Um por um, os SUVs e caminhões se afastaram. Os faróis giraram, os motores rugiram na noite. As luzes traseiras vermelhas desapareceram na névoa até se dissolverem como fantasmas na escuridão. Os mercenários eram leais ao dinheiro, não aos cadáveres. E o demônio de Detroit acabara de comprar o futuro deles com um blefe. Helena ficou parada na janela desde o momento em que Dominic saiu. A mansão estava silenciosa ao seu redor, mas ela não conseguia descansar, não conseguia sentar, não conseguia fazer nada além de ficar em pé diante do vidro alto e olhar para a escuridão além, observando os faróis que talvez nunca chegassem. Em algum lugar distante, ela ouvia o som fraco de tiros rolando pela cidade como uma tempestade no horizonte. Cada rajada a fazia estremecer. Cada silêncio entre elas a fazia prender a respiração. Ela não rezava há anos. Não desde a noite em que Ray apareceu pela primeira vez em seu quarto. Não desde que Deus se mostrara surdo aos gritos de uma menina de 14 anos. Ela abandonara a fé da mesma forma que a fé a abandonara. Mas naquela noite seus lábios se moveram por conta própria. Por favor, deixe-o voltar. Por favor, não tenho nada a oferecer. Não tenho o direito de pedir. Mas, por favor, deixe-o voltar para casa. As horas passavam lentamente como animais feridos. Meia-noite, 1 hora, 2 horas. Os tiros pararam.
O silêncio que se seguiu foi pior. Então, às 3 horas da manhã, os portões de ferro se abriram. Faróis perfuraram a escuridão. O Rolls Royce preto subiu a calçada de cascalho e parou diante dos degraus da mansão. Helena não pensou, não hesitou. Ela desceu as escadas correndo, abriu a porta da frente e correu pelo chão congelado com os pés descalços. O cascalho afiado cortava suas solas. O frio de novembro penetrava sua pele. Ela não sentia nada disso. Dominic estava saindo do carro quando ela chegou até ele. Ela se jogou em seu peito, envolvendo-o com os braços com força desesperada, com o rosto enterrado em seu ombro. Ela não se importava com o sangue que encharcava seu terno. Não se importava com a cinza, a pólvora e a morte que se agarravam a ele. Ela só se importava que ele estivesse vivo. "Você está ferido?" Ela soluçou, suas palavras abafadas contra o peito dele. "Eu estava com tanto medo. Eu ouvi os tiros. Achei que você não voltaria. Fiquei naquela janela por horas e não pude fazer nada além de rezar. Não rezo desde que era criança, mas hoje à noite rezei por você." Dominic ficou paralisado em seus braços. Ninguém o abraçava assim desde que sua mãe morrera. Ninguém esperou por ele durante as horas sombrias. Ninguém chorou de alívio com seu retorno. Por 26 anos, ele voltou para casa e encontrou quartos vazios e silêncio. Mas não esta noite. Lentamente, com cuidado, como se estivesse se lembrando de uma língua que havia esquecido, Dominic levantou os braços e os envolveu em torno de Helena, segurando-a contra si, sentindo o calor dela penetrar através do sangue e do frio, sentindo o batimento cardíaco dela contra seu peito. "Acabou." Ele sussurrou em seus cabelos. "Volkov está morto. Ele nunca mais vai tocar em você. Você está segura agora. Você e Sofia, vocês duas estão seguras." Helena ergueu o rosto manchado de lágrimas para olhá-lo. Seus olhos castanhos procuraram os dele, buscando a verdade, e ela a encontrou. Pequenos passos ecoaram dentro da mansão. Eles se viraram e viram Sofia parada no topo da grande escadaria. Seu ursinho de pelúcia rasgado estava em seus braços, seus grandes olhos castanhos olhando para eles. Ela usava um vestido de noite branco grande demais. Seus cachos castanhos estavam bagunçados pelo sono. Seus pequenos pés descalços estavam pálidos contra o mármore frio. "Senhor Dominic." Sua voz soou clara na quietude da noite. Ela desceu as escadas correndo, atravessou o grande salão e se jogou contra as pernas de Dominic, segurando-o como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Dominic olhou para ela, essa menina pequena e corajosa que ousou olhar um monstro nos olhos e pedir ajuda. Seu coração doía de uma forma que ele havia esquecido ser possível. Ele se ajoelhou, com um joelho tocando o chão frio, para ficar no mesmo nível dela. Sofia olhou para o rosto dele, para os hematomas, para o sangue seco, seus grandes olhos castanhos cheios de preocupação. "Isso dói?" ela perguntou, sua mãozinha se estendendo para tocar sua bochecha inchada com uma gentileza surpreendente. "Você lutou contra o homem mau?" Dominic sentiu sua garganta lá apertar. "Sim, querida," ele disse suavemente. "Eu lutei contra o homem mau." Sofia inclinou a cabeça, estudando-o com uma seriedade muito além de sua idade. "Você venceu?" Dominic olhou nos olhos claros dela. Olhos que tinham visto muita escuridão para alguém tão jovem. Olhos que ainda encontravam coragem para ter esperança. E pela primeira vez em 26 anos, talvez pela primeira vez desde que sua mãe morrera, Dominic sorriu. Um sorriso verdadeiro. Não o sorriso frio de um chefe da máfia. Não o sorriso calculado das negociações. Um sorriso que alcançava as profundezas de seus olhos escuros e suavizava as linhas duras de seu rosto. "Eu venci, querida. Eu venci." Sofia sorriu e jogou os braços ao redor do pescoço dele, dando um beijo em sua bochecha machucada. "Eu te amo, Sr. Dominic." Algo quente escorreu pelo rosto de Dominic. Lágrimas. O demônio de Detroit estava chorando e não sentia nenhuma vergonha. Um ano depois, os rumores em Detroit diziam que Dominic Caruso havia enfraquecido, que havia desaparecido, que havia se aposentado em alguma vila distante, deixando a cidade se destruir. Eles estavam errados. Dominic não tinha desaparecido. Ele simplesmente mudou as regras do jogo. Em um subúrbio tranquilo, longe das ruas sangrentas do centro da cidade, havia uma nova casa. Não uma fortaleza com câmeras e arame farpado, mas um lar de verdade, com uma varanda ampla e rosas trepadeiras ao longo de um dos lados e um balanço pendurado sob um carvalho antigo no quintal. Um enorme cão da raça cane-corso deitado esticado no gramado sob o sol de outono, com os olhos castanhos semicerrados, observava preguiçosamente uma menina de 6 anos dançando ao seu redor, colocando coroas de flores em sua cabeça paciente.
Dentro da cozinha, Helena estava sentada, cercada por pilhas altas de livros didáticos grossos. Ela não era mais a garçonete exausta que conciliava 4 empregos com apenas 3 horas de sono. Ela estava estudando direito e não apenas estudando, mas liderando sua turma. Aos 27 anos, pela primeira vez na vida, ela tinha tempo para dormir bem, fazer 3 refeições por dia e sonhar com o futuro. Ela se tornaria advogada, protegeria mulheres como a mulher que ela mesma fora um dia. Garantiria que nenhuma criança jamais passasse pelo que Sofia havia passado. A porta da frente se abriu e Helena ergueu os olhos, incapaz de conter o sorriso que se espalhava por seu rosto. Dominic entrou, sem o terno de 3 peças feito sob medida, sem uma arma escondida sob o paletó. Ele vestia jeans velhos e uma camiseta branca coberta de serragem, com suor na testa e um martelo na mão. Ele mesmo estava reformando a sala de estar, construindo estantes de livros e criando um espaço de brincar para Sofia nos dias chuvosos. O demônio de Detroit agora passava os fins de semana construindo móveis e pintando paredes, e nunca parecera tão feliz. Pai! Uma voz alegre soou do quintal. Sofia correu para dentro de casa, com os cabelos castanhos voando, o cane corso seguindo-a pesadamente. Ela tinha 6 anos agora, estava mais alta, mais forte, sem nenhum traço do medo que antes assombrava seus olhos. Você conseguiu? Você prometeu. Dominic sorriu, o sorriso caloroso que apenas Helena e Sofia viam, e tirou a mão de trás das costas. Um ursinho de pelúcia novinho em folha, mas não um ursinho comum. Este ursinho usava um pequeno terno feito sob medida, perfeitamente ajustado, e na cabeça tinha um chapéu fedora em miniatura inclinado elegantemente para um lado. Eu prometi, querida, disse Dominic, ajoelhando-se para entregá-lo a ela. Os homens carusos sempre cumprem suas promessas. Sofia gritou de alegria, abraçando o ursinho e, em seguida, envolvendo os braços em volta do pescoço de Dominic. Eu te amo, papai. Você é o melhor pai do mundo. Dominic abraçou sua filha com força, e Helena viu seus olhos escuros brilharem à luz do sol da tarde que entrava pela janela. Também te amo, Sofia, ele sussurrou, mais do que minha própria vida. Helena encostou-se na porta da cozinha, observando as 2 pessoas que mais amava se abraçarem na sala de estar, cheia de ferramentas e serragem. A luz dourada enchia o espaço, e o cachorro se espreguiçava aos pés deles. Uma família construída a partir das ruínas, regada com sangue e lágrimas, florescendo contra todas as adversidades. Dominic olhou para cima e encontrou o olhar de Helena. A conexão entre eles não precisava de palavras. Ela viu em seus olhos escuros tudo o que ele não podia dizer. Amor, gratidão e uma promessa silenciosa de que ele as protegeria com tudo o que tinha. Ele havia passado pelo inferno por elas, queimado seu império por elas, tornado-se um homem que nunca acreditou que poderia ser por causa delas. As pessoas dizem que um monstro não pode ser redimido, que um demônio sempre permanecerá um demônio. Mas às vezes, se você der a um monstro uma razão para amar, o monstro irá salvá-lo. A história de Dominic, Helena e Sofia nos lembra verdades profundas que ecoam em cada coração humano. Ninguém nasce um monstro e ninguém está destinado a permanecer na escuridão para sempre. Todos carregam feridas, todos travam batalhas que os outros não podem ver. E todos, não importa o quanto estejam quebrados, não importa o quanto estejam perdidos, merecem uma chance de encontrar o caminho de volta para a luz. Às vezes, a redenção não vem de milagres ou super-heróis. Ela vem da coragem de uma criança de 5 anos corajosa o suficiente para levantar a mão e pedir ajuda. Ela vem de uma mãe que se recusa a parar de lutar pela filha. Ela vem de um homem disposto a queimar tudo o que construiu para proteger alguém que mal conhecia. O amor não é fraqueza. O amor é a força mais poderosa do universo. Ele pode amolecer os corações mais duros. Ele pode curar as feridas mais profundas. Ele pode transformar demônios em guardiões e transformar a escuridão em amanhecer. E talvez a lição mais bonita de todas seja que nós salvamos uns aos outros. Aqueles que resgatamos acabam nos resgatando em